Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aí ao nosso Pod Nutri Podcast, né? Hoje nós estamos fazendo na quarta-feira, normalmente é na segunda-feira, mas essa segunda, né, hoje e essa quarta-feira e na próxima quarta-feira nós teremos o nosso podcast aí vai estar sendo mudado aí, né, por questão dos convidados. Então assim, normalmente acontece às segundas-feiras às 8h30 da noite, mas essa é exclusiva, né? E semana que vem vai acontecer na quarta-feira. Até para a gente poder, né? Nós fomos avisando antes vocês aí para vocês acompanharem, né? O nosso podcast aí. Então por isso que não aconteceu na segunda-feira. Então hoje nosso Pod Nutri vai estar aqui, né? Com um convidado especial, né? Que é o Dr. René Leite, nutricionista, meu irmão. Então assim, na hora que vocês olharem aí na câmera, né? Não De vão novo. confundir achando que sou eu também, né? Então, às vezes o pessoal confunde bastante aí. Mas também é nutricionista, trabalha com a nutrição clínica e nutrição esportiva. Já tem uma vivência grande aí na parte de esporte e também do processo de emagrecimento, né? É uma inspiração aí, né? Eu aprendi muito com ele, né? Aprendo todos os dias lá na clínica, mas ele iniciou aí com a nutrição há mais tempo do que eu e hoje nós vamos compartilhar aí alguns conhecimentos, né? Ele vai mostrar aí pra gente, né, o conhecimento que ele tem, a vivência que ele tem, a experiência, né? E falar um pouquinho aí sobre as pessoas que querem perder peso, né? Então, assim, por isso que eu coloquei hoje a live, assim, quero perder peso, né? O que nós podemos fazer aí nesse processo? Então, seja bem-vindo, Dr. René Leite, para poder compartilhar um pouquinho para nós aí, você falar a sua experiência. Obrigado. São poucos anos, né? Meu Deus, quando lembra. Já 17 anos aí de formado. Graças a Deus, uma profissão bem escolhida lá atrás. Incentivada pelo esporte. E eu acho que quando fazemos o que gostamos, né? De fato, acaba que abraçamos quem nós gostamos junto. E hoje o Rafa também é Nutri, também já há mais tempo, né? Enfermagem há 18, né? É isso. Enfermagem, mestrado, curso de podologia, já fez de tudo. Parecendo nosso amigo Matheus, só faltou o curso de harpa. E falar sobre o emagrecimento é sempre muito bom, porque por mais que a maioria das pessoas achem que o emagrecimento é uma conta matemática, que eu devo gastar mais daquilo que eu consumo, hoje nós sabemos que a ciência da nutrição, a indústria farmacêutica junto com a medicina, a fisiologia, ela nos ensina todos os dias que não é apenas isso, né? E fora o tratamento humanizado na clínica que nós tivemos que aprender dentro dos hospitais, né? Humanização e atendimento, isso já veio numa velocidade maior, assim, e depois entrando nas clínicas, mudando o conceito aí de tratamento. Então eu tenho certeza que o bate-papo vai ser muito bacana para desmistificar um pouco essas ideias que as pessoas têm de emagrecimento, principalmente quando eu ouço que a pessoa não perde peso porque ela não tem vergonha na cara. Entender que isso não tem nada a ver e ao contrário, todo mundo que sabe que precisa perder peso entende a necessidade de perder peso, ainda mais com alguma patologia associada, ninguém mais do que ela quer fazer isso acontecer. E nós vamos trabalhar aqui dicas e sugestões, né, para facilitar a vida dessa pessoa. Isso aí é uma grande questão que ele levantou, né? Que normalmente a pessoa, quando ela quer perder peso, e principalmente esses obesos, grau 2, grau 3, obesidade mórbida e que tem dificuldade há anos no processo de emagrecimento, que já passou por todas as formas, né? Isso. Fórmulas e formas de emagrecimento, a gente sabe que não é simplesmente força, foco e fé, né? Não, não é acordar e tomar água com limão em jejum. Não, não é isso. Né? Então, assim, a gente sabe disso, que não é uma questão fisiológica, né? A gente sabe que isso não vai funcionar por um longo período. E é isso, a gente bate na tecla todos os dias lá, né?
Até assim, o René ele tem uma experiência muito grande com o esporte, mas ele já lida aí há 15, 16 anos também, né, com a parte de emagrecimento. O emagrecimento, na verdade, ele acaba fazendo mais parte da minha vida como profissional do que o próprio esporte, né? Vamos entender que existem muito mais pessoas acima do peso do que treinando. Isso é fato. Muito mais pessoas querendo perder peso do que aumentar suas performances em treinamento de alto rendimento, ou então um treinamento que objetive um aumento, né, de rendimento. Às vezes a pessoa quer correr 2 vezes por semana, são pessoas fisicamente ativas apenas, não são atletas, né? São praticantes de atividade física, são pessoas que se movimentam. Então, o esporte de alto rendimento, que é aquilo que eu gosto, que vivenciei a minha vida toda, acaba sendo um pouco menos. E eu acabei, de fato, me apaixonando pela nutrição clínica, envolvendo emagrecimento e comorbidades relacionadas. Mas também gosto muito da gestação, né? De gestantes, no geral. É um grupo que eu me simpatizei também durante o processo. E ainda mais quando une as duas coisas, né? Gestação e emagrecimento junto. Quando a gente fala em nutrição clínica aí, né, engloba a parte do emagrecimento, mas também tratamentos para hipertensão, para diabetes, né, para pacientes com reumatoides aí, né, com doenças reumáticas, pacientes com doenças renais. Então, assim, várias patologias relacionadas aí que a gente pode principalmente utilizar a alimentação como uma forma de tratamento também, tá? Então, quando a gente engloba nutrição clínica, né, apesar que hoje a maior procura nossa é o processo de emagrecimento, Sim. mas essas pessoas que vêm com querendo perder peso, já vem com algumas patologias associadas. Isso. E aí dentro da alimentação a gente precisa trabalhar isso também, né? Então não é simplesmente olhar pro processo de emagrecimento, né? Às vezes você tem que olhar também para a patologia, para uma diabetes, para uma hipertensão, né? Para um problema que esse paciente também já vem com uma comorbidade aí, né? Justamente. E olha, eu acredito que você também, Rafa, e meus amigos nutricionistas aí, eu posso afirmar que a grande maioria deles nem deixa claro isso pro paciente, sabe? Porque eles querem perder peso, eles querem perder peso a qualquer custo. Antigamente as pessoas perdiam peso com medicamentos que destruíam o corpo, assim, então elas ganhavam uma insuficiência renal, ganhavam uma insuficiência cardíaca, ganhavam uma perda de massa muscular gigantesca, né? Alguns entravam. Eu tive casos até que eu recebi em consultório de pessoas que tomaram por tanto tempo medicamentos que tiveram que entrar na lista de transplante renal, tiveram falência renal, hemodiálise e tudo mais. E hoje, graças a Deus, também a nutrição evoluiu a ponto das pessoas procurarem um profissional capacitado para ajudá-los na perda de peso e não mais os medicamentos, né? Que antes a pessoa ia buscar saúde e ela acabava levando embora várias doenças. Ela perdia peso apenas, mas perdia tudo. Perdia disposição, perdia tônus, perdia alegria, entrava em depressão. O problema, né? Normalmente era sempre rebote nesse processo. E hoje a nutrição já consegue ver isso com os bons olhos, aí é melhor. É legal deixar claro aí pro pessoal, né, a questão da diferença do emagrecimento, né, e da questão da perda de peso a qualquer custo, né? O que seria isso hoje? É bem diferente, de fato. Quando, às vezes, você pega um paciente que perde 10% de gordura, e isso na balança equivale a 10 quilos, um paciente de 100 quilos que foi para 90, e em porcentagem ele perdeu 10%, comparado a um que perdeu 15%, mas em porcentagem gerou 5% de gordura apenas, porque ele perdeu muita massa muscular, fez restrição de carboidrato, pulou refeições, jejum, aqueles jejuns intermitentes, dieta da proteína, dieta da lua, dieta da sopa, dieta da azeitona, da USP, Atkins, dieta do Can, que eu chamo que é do cão, né? A gente brinca que não tem nada a ver com nutrição saudável. Ele perde peso a qualquer custo, mas acaba gerando problemas na saúde, problemas articulares. Essa perda de massa muscular leva a lesões musculares também, né? A pessoa tende a ficar mais abatida
Então, muitos que às vezes hoje entram no consultório ainda falam, né? Olha, eu quero perder peso, mas eu não quero ficar abatido. Não, isso aí é lá atrás, são essas dietas malucas, são medicamentos. Então, perder peso é ganhar saúde, de fato, perder gordura. Perder peso a qualquer custo é fator injúria, que nós chamamos. É como se você elevasse o seu corpo a um processo de doença para que ele perdesse peso. É como se você tivesse internado com dengue, com covid e saísse do hospital com 5, 10 quilos menos. Isso é perder peso porque o seu corpo adoeceu e Isso não é porque bom cuidou. para deixar, para esclarecer que perder gordura, né, ela é um pouquinho mais complexo do que você perder peso. Muito mais complexo. Né? Então, assim, a perda muito mais difícil. É muito mais difícil, é muito mais trabalhoso, né? Precisa de muito mais cuidado, né? Inclusive, às vezes as pessoas não entendem, né? Mas a gente precisa ter um cuidado na alimentação dela para justamente trabalhar isso. A manutenção, às vezes, da massa magra, ou às vezes até uma melhora dessa massa magra e a redução de gordura, né? Que esse realmente é o verdadeiro perda de peso, né? Justo. Né? Que seria o processo de emagrecimento aí. Justamente. Eu costumo dizer, Rafa, que para que haja um treinamento, um tratamento, treinamento que eu digo na parte da atividade física, quando a pessoa se dispõe a fazer, ou então um tratamento na nutrição, quando a pessoa se dispõe a fazer, é necessário haver ciência, é necessário haver nutrição de verdade. Não é contar calorias, não é restringir grupos de alimentos, sabe? Por exemplo, na saúde da mulher, sabemos a importância dos alimentos que são fontes de cálcio. Então, tem que existir alimentos fontes de cálcio. Ah, Renê, mas eu não bebo leite, não tem problema. Tem queijo, tem iogurte, tem inúmeras outras opções, derivados ali do leite. Mas a lactose não me faz bem. Hoje temos produtos sem lactose, mas eu não posso excluir esses grupos. Isso dificulta o emagrecimento. As pessoas precisam entender que a nutrição, ciência, ela não tem nada a ver com matemática. Menos calorias, menos peso. A parte que nós chamamos de reguladores, né, dos alimentos que regulam o funcionamento do corpo, é aqueles que não deixam seus hormônios cair, que mantêm as suas enzimas produzindo com melhor qualidade. São aqueles alimentos que melhoram a qualidade do seu sono, que melhoram o funcionamento do seu intestino, que melhoram a sua alegria de viver, a sua disposição, que ajuda no ganho de massa muscular, que acelera o processo de perda de gordura. Não é apenas restritivo, não é apenas cortar grupos, não é frango com batata doce, não é tomar whey protein com a torta direita. Não, é ciência básica, simples e algo que dê para você fazer por longo período. Fala que igual relacionamento, né? Você pode ser legal por um tempo, porque não dá. Não. É isso aí, pessoal. Nós vamos dar uma paradinha aqui de 1 minutinho e a gente já volta aqui nesse pensamento aqui que o Renê acabou de falar. Sejam bem-vindos ao Estúdios RL, o seu complexo de saúde e bem-estar. Aqui você encontra natação, hidroginástica, academia e atendimento nutricional. Na natação, os atendimentos são para todas as idades. Na academia, você encontrará as modalidades de treinamento funcional e musculação. Na clínica de nutrição, os atendimentos são realizados nas áreas clínica e esportiva, de acordo com a sua necessidade. E em todas as áreas temos profissionais altamente capacitados e qualificados que vão realizar todas as orientações e acompanhamentos necessários. Saúde e bem-estar é aqui no Estúdios RL. Aqui o nosso bate-papo tá interessante aqui, alguns pontos que eu gosto de trabalhar, o Renê também aí, né? Não pensar no processo de perda de peso, né, a qualquer custo. A gente precisa pensar no processo de emagrecimento com saúde, com bem-estar, com um bom sono, com uma boa disposição, com boa energia, né? Pensando em saúde. É justamente isso que a gente está conversando aqui, né, nesse momento. Que a ideia de passar para vocês é que não precisa ficar sem comer, não precisa ficar sem sair, não precisa fazer essas dietas restritivas que vai te isolar do mundo aí, né, durante 2, 3 meses, onde você vai ter uma perda de peso aí, às vezes até considerável,
mas depois a gente não vai conseguir sustentar essa perda de peso por muito tempo, né? Então, quando a gente pensa no processo de emagrecimento e você faz um acompanhamento com o nutricionista, né? Principalmente quando eu falo em questão de nutrição básica e bem feita, num processo, né? Num planejamento aí a longo prazo de perda de peso, algumas estratégias a gente pode utilizar nesse processo de emagrecimento quando você está acompanhado. Então, às vezes, quando você está ali com o processo de acompanhamento, é mais fácil a gente fazer algumas estratégias com vocês, ajustando carboidrato, proteína, gordura dentro desse processo, do que você simplesmente pegar uma dieta e tentar fazer ela por um período sem acompanhamento. Então, quando a gente está ali conversando com o cliente, a gente entende esse processo do que se esse paciente ele vai precisar de um pouquinho mais de carboidrato, porque ele precisa fazer uma atividade física, se ele trabalha 10, 11, 12, 13, 14 horas no dia e depois ainda vai fazer uma atividade física. Uma pessoa que treina 1 hora, 2 horas no dia, consegue fazer isso, né, dentro do processo dele, a gente organizar esse carboidrato. Ou se às vezes esse paciente, ele é um paciente que trabalha mais sentado, mais parado, que às vezes ele não tem uma demanda tão grande de energia, que às vezes ele pode ficar com um carboidrato um pouquinho mais baixo, uma proteína um pouquinho mais alta, né? Então a gente consegue fazer isso dentro de um programa, quando a gente consegue trabalhar isso a longo prazo, né? E qual que é a dificuldade, Renê, de colocar isso na cabeça do cliente? Porque quando ele chega na clínica, ele quer o quê? Ele quer emagrecer, né? Então, assim, ele quer ver peso na balança, né? Mulher, principalmente, eu tô falando isso, né? Mas mulher, ela vê muito peso na balança. E qual que é a nossa dificuldade, a sua dificuldade hoje, de tentar fazer com que esse paciente compreenda que é um processo? Eu acho que o maior problema na nutrição é você desmistificar aquilo que eles trazem de fora. A internet é uma terra de muitas informações, estudos e ciências e artigo muito bacana, mas também é uma terra de ninguém, né? Qualquer informação cai ali, assim como informação boa e ruim, não existe filtro para isso. E às vezes a pessoa já vem determinada a fazer algum processo de mudança baseado naquilo que ela leu. Então viu que a dieta do jejum intermitente, não sabe quem criou o jejum intermitente, não sabe quem, com base em que, se teve algum laboratório estudioso, cientista que calculou isso, e se a pessoa usou anabolizante para fazer esse jejum intermitente, por exemplo. Uma pessoa que usa determinado anabolizante para fazer um jejum, ela perde peso. A pessoa que usa determinados anabolizantes para fazer musculação e tem um resultado rápido, o corpo dela é completamente diferente. Então o processo de comparação é muito ruim. Ver aquelas meninas com o corpo tudo sarado, bonito, definido, elas acham que aquele corpo bonito, sarado é peso e não é porcentagem de gordura. Às vezes a menina tem lá 1,70 m, pesa 72 quilos, mas quem olha acha que ela pesa 62 e aí ela acredita que para chegar naquele corpo é peso e não é musculação, né? E o treinamento. Então eu acho que o maior problema é de fato desmistificar isso, sabe? Tirar essa falsa ideia de que apenas o peso importa e tem outras coisas que vão acontecer durante. Chocolate, por exemplo. Tenho pessoas... não pode comer chocolate na dieta. Quem disse que não? Eu não posso comer pão na dieta. Quem disse que não? Né? Então, às vezes a pessoa tem uma rotina pesada, filhos, trabalho, casa, marido que dá trabalho, cachorro, papagaio e tudo mais. Aí chega na TPM, vira para ela e fala: você vai comer um chocolate sem açúcar, 80% cacau. É motivo dela sair de casa. vou sair de casa, vou espairecer, vou tomar um sorvete bem gostoso, depois eu volto. E eles não entendem que comer um chocolate, comer um lanche, comer pizza, ter a parte social,
que tem a ver com serotonina, que tem a ver com bem-estar, que tem a ver com saúde, família, encontros sociais, encontros afetivos. Isso é importante no processo de emagrecimento, né? Que não é tirando a pizza do sábado que vai emagrecer, que não é tirando o chocolate do dia da TPM, ou então a paçoquinha que nós gostamos de usar para pré-treino, que isso vai engordar. Então é um processo de confiança, obviamente, do cliente conosco. E antes disso eu acho que é isso, né? Nós gastamos mais tempo hoje desmentindo aquilo que é falso, né? Do que traçando uma conduta correta. Às vezes eu passo lá pro paciente pão com creme de avelã para treinar, ele fala assim, mas desse jeito eu não vou emagrecer. Eu falo, então você acha que eu, como nutricionista, que quer que você indique vários pacientes para mim, eu vou correr o risco de você não ter resultado e não me indicar ninguém? Não, eu não vou arriscar meu diploma, eu não vou arriscar minha carreira e principalmente o seu resultado com um alimento que vai te engordar. Fique tranquilo. Então tem um processo de confiança, mas o maior deles, onde mais se gasta tempo, é desmistificando. E aí quando eles compreendem o processo, eles sentem na pele o processo, então gerado essa confiança com o resultado, aí eu acredito que fica menos difícil. Porque ele fica 1 ano no processo, perdendo peso, definindo, corpo legal, chegou o amigo lá, surgiu de um país X, disse que lá tinha planta da Amazônia com limão, mel e cúrcuma, isso vai trazer benefício para ele, ele esquece tudo que ele aprendeu e gasta dinheiro com isso também. Então assim, eu acho que é um aprendizado constante. É um aprendizado constante, fazer com que eles tenham segurança no que a gente está passando para eles, né? Mas o grande problema é o que o René falou. A gente passa às vezes, né, metade da consulta aí, ou às vezes mais do que metade da consulta, desmistificando algumas situações que às vezes não eram. A gente poderia estar focando muito mais no planejamento da dieta dele, do que tirando essas dúvidas que surgem aí no processo de emagrecimento, porque o vizinho fez, porque ela viu o artista X lá, porque ela viu uma rede social falando que tal produto, né, emagrece X quilos em tanto tempo, né, e que para emagrecer precisa tomar alguma coisa para fazer perder gordura, né, e é isso que mais acontece dentro do consultório. E aí a gente fazer com que esse cliente tenha confiança no processo, né? Tenha segurança e que a gente pode pôr um docinho de leite para ele para comer antes de treinar, pode pôr uma paçoquinha para ele antes do treino, que ele vai poder tomar a cervejinha dele lá com uma moderação no final de semana, que não é a pizza que vai engordar ele, né? Aqueles 2 pedaços de pizza que aquela pessoa fica em pânico, que às vezes ela acha que é a pizza que engordou, né? E não aquele exagero que ela fez de alimentos Às vezes errados. nem exagero, né, Rafa? Às vezes o cara come sábado à noite 2 fatias de pizza, mas ele esquece que o que mais está engordando ele é não tomar café da manhã todos os dias. Ele esquece que a falta do alimento rico em cálcio na vida dele, que ele deveria ter lá 14 fontes de cálcio durante a semana e ele esqueceu de consumir, isso ajuda ele muito mais a ganhar peso ou não perder do que aquelas 2 fatias de pizza que ele colocou como vilão. A pizza que entrou na vida dele como prazer e felicidade e tá saindo como vilão, assim, odiada. Vão comer, mas ela sai como odiada. É o que vocês podem observar, né? Provavelmente vocês devem ter alguém da família de vocês, aí que estão assistindo a gente, que acorda de manhã, toma um cafezinho e sai para trabalhar. Justamente. Não come mais nada, chega na hora do almoço, né? E acaba comendo o que tem, o que dá, na hora que dá e assim por diante. E é isso aí, é esses erros que às vezes de deixar de comer alimentos com qualidade, né? E de uma organização é o que vai fazer esse paciente ganhar peso, né? Então assim, o deixar de comer também é um erro grande e que também vai fazer com que essa pessoa ganhe peso, né? Sim, eu costumo dizer que a não realizar a refeição é pior do que comer demais, muito, exagerar uma refeição no final de semana. Ontem uma paciente perguntou ainda pra mim, né? Renê, eu esqueci de te perguntar sobre o dia do lixo. Eu falei assim, não tem. Ela falou assim, mas eu não tenho o dia do lixo agora? Eu falei, não, você nunca terá o dia do lixo. Ela falou assim, mas como não? Eu nunca vou poder sair, comer. Eu falei, porque não existe dia do lixo.
Se você acordar na terça-feira e tiver com vontade de comer o chocolate, esteja dentro do horário programado da nossa dieta, coma o chocolate. Se você quiser comer pizza na sexta, coma pizza. Se você quiser almoçar lasanha, almoce lasanha. Agora, acordar com a ideia fixa de que aquele dia todo você pode fazer o que quiser sem que haja nenhum prejuízo, não. Essas são estratégias antigas, já defasadas, que não se usam mais. Ela falou assim, é melhor que o dia do lixo, então. Isso eu falei, sim, porque você pode comer o lixo, que você tanto diz, todos os dias. Então, as pessoas acham que tem que sofrer, né? É o estômago roncando para perder peso. Enfim, ainda bem que hoje não se sabe, não é mais assim. Um dos lemas que a gente usa lá, né, é não passar fome, né? Não. Passou fome é igual dor. Alguma coisa tá errada. Se você tiver com fome, ou dor de cabeça, ou estiver vomitando, com intestino preso, intestino solto, alguma coisa tá errada. É necessário fazer uma análise porque alguma coisa tá errada. E a fome é um fator. Se tá com fome, alguma coisa tá errada. É isso aí. Pessoal, fome é um fator fisiológico, tá? Então lá dentro da clínica, a gente deixa muito claro isso para os clientes. Se você está passando fome, né, alguma coisa está errada e a gente tem que corrigir isso daí, tá? Se você está com falta de energia, disposição, sono, está atrapalhado, o intestino não está funcionando, alguma coisa não está legal no processo, né, que a gente iniciou de emagrecimento, a gente precisa corrigir isso daí. Por isso que é um processo de acompanhamento. A gente precisa estar próximo do cliente para que essas coisas que vão acontecendo a gente possa ir solucionando, né? Então a ideia, sempre a gente passa isso para os clientes, não é para passar fome. Agora a vontade, né? Às vezes a gente vai ter que controlar um pouquinho aquela vontade de tomar cerveja 4, 5 vezes na semana, né? De comer churrasco 3 vezes na semana, de comer doce, né? Barra de doce, sorvete, chocolate todos os dias, né? Então, isso aí a gente vai ter que ter controle, né? Então, os hábitos ali em geral, a gente fica muito atento, porque às vezes a pessoa ela ganhou 20, 30 quilos, ela não ganhou de um dia para o outro. Ela ganhou com uma sucessão de erros durante anos. Durante anos, isso mesmo. É acúmulo, né? É acúmulo de erros, de falta de café da manhã, como o René falou, é a falta de horário, é a falta de rotina, é a falta da atividade física, né? É a falta da ingesta de frutas. É coisa mais comum a gente ver pacientes não comerem fruta. Você gosta de fruta? Eu adoro fruta, mas você come fruta? Não. Não, tem que comprar, tem que cortar, tem que descascar. Esse é um grande problema, né? É o grande desafio, né? É o desafio. De você fazer com que essa pessoa leve uma fruta para o trabalho. Não, mas, poxa, eu vou ter que sair, parar para comer uma banana. Que às vezes ela vai gastar 2 minutos para comer uma banana. Mas eu vou ter que carregar essa fruta no carro vai estragar. Então, assim, então a pessoa deixa de comer fruta. E dentro do processo, a fruta é muito importante. Muito importante. Entra como alimento regulador. É aquele termogênico que ela queria comprar e gastar horrores. Ela, na hora certa, ela vai ter uma função tão boa quanto. Né? Então, assim, primeiro é mostrar a importância de comer a fruta determinada nesse horário, de fato. Porque o que acontece? Nós estamos hoje numa sociedade muito ansiosa. E eles acham que parar para comer uma banana e gastar 1 minuto, 2 minutos, vai atrapalhar o trabalho, vai atrapalhar o atendimento, vai atrapalhar os papéis que ele está fazendo. E isso aí é um motivo extra, porque ficando sem se alimentar, a ansiedade também aumenta, a vontade E aí você vai se acostumando com o erro, né? Em nenhum relacionamento, em nenhum de vida, você com o trabalho, você com seus filhos, você com o seu cônjuge, namorado, seja lá o que for, nunca pode cair nesse processo de acostumar com aquilo que é ruim. Acostumou com aquilo que é ruim, pode ter certeza que os prejuízos serão grandes. E uma coisa que você falou, Rafa, que é verdade, que a questão das vontades. As vontades, elas trazem prejuízos em todas as áreas da nossa vida. Eu, por exemplo, sou um cara que eu tenho vontade de viajar toda semana. Se eu pudesse, eu viajaria toda semana.
Toda quarta-feira eu viajaria para um país diferente e ficaria uma semana. Posso? Não posso. Mas eu tenho vontade. Então, eu gostaria de não trabalhar hoje, dormir o dia todo. Posso? Não posso. Eu gostaria de não brincar com meu filho hoje porque eu estou cansado. Posso? Não posso. Entendeu? A gente tem que tomar cuidado um pouco com essa questão das vontades, em saber o que ceder e o que não ceder, porque vontade traz, de fato, prejuízo constante. Na alimentação não é diferente. Não dá para fazer o que a gente quer sempre, né? E às vezes a gente precisa ter um controle aí um pouquinho, né, dentro da situação, justamente por causa disso. Não dá para comer porcaria todos os dias, de qualquer jeito, né? 70%, 80% da sua alimentação ser bobeira, né? Isso aí lá na frente, às vezes vai te dar um prazer agora imediato, mas vai te dar um problema lá na frente, né? Grande. E é legal da ansiedade aí, que hoje as pessoas realmente elas estão muito ansiosas nesse processo. Nós vamos estar falando sobre isso na próxima semana, né, com a doutora Mariana, psicóloga. Nós vamos falar sobre transtornos aí alimentares. Na outra, com a outra Mariana, nós vamos falar sobre ansiedade e depressão. Tá? Então, nas 2 próximas semanas, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão da ansiedade aí das pessoas. E outro ponto importante é que a pessoa ela acha difícil comer uma fruta que ela gasta 2 minutos. Mas às vezes ela fica 2, 3, 4 horas mexendo no celular. Ela não consegue ter meia hora para fazer uma atividade física, ela não tem tempo. Mas se você for ver o tanto que ela mexe nesse celular durante o dia, né, daria para ela fazer 2, 3 vezes atividade física no dia. Outro ponto importante, né, às vezes você vai conversar com a pessoa, você dorme bem? Não, né? Mas assim, você vai conversando, você vê que ela fica muito em tela durante muito tempo, ela não consegue desligar tal horário, né, e conseguir ter um sono aí relaxante. Ela começa a mexer em celular, televisão, filme, fica muito ligado e às vezes isso também, com o passar do tempo, a falta de sono, o Renê tá aqui, né, pode confirmar isso, que o sono ele é uma forma também de alimento, né, justamente, de recuperação, né, então assim, faz parte do processo de emagrecimento, atrapalha as pessoas que não dormem o processo de emagrecimento, né? Assim também como os atletas também. Principalmente. Atletas, porque tem uma relação direta com massa muscular, né? E aí no processo também do emagrecimento a gente também precisa dessa massa magra. Justamente. E para isso a gente precisa de hidratação, de alimentação, de atividade física, do sono, né? De todos os componentes, todos alinhados, né? Então a gente precisa cuidar desse processo aí, né? Como um todo e não somente pensando não vou deixar ela comer nada disso, vou cortar isso, né? De manhã ela vai ficar 12, 13, 14 horas sem comer, eu vou colocar uma água com limão e cúrcuma, né? Glutamina e gratidão, né? Que é o que a gente vê hoje, né? Que é o lema e hoje em dia, né? Água, limão, glutamina e gratidão, gente. Por favor, né? Não dá pra gente pensar dessa forma, né? No processo de emagrecimento. A pessoa, se ela quer energia, bem-estar aí, ela precisa comer, ela precisa se alimentar. Eu nunca vi uma pessoa ter saúde e bem-estar sem ter uma boa alimentação. Não dá. É impossível, é o combustível principal do corpo. Alimentos, nutrientes são importantíssimos para o bom funcionamento do corpo. Isso é comprovado cientificamente que os hormônios são produzidos. A falta de sono, por exemplo, aumenta cortisol, que é responsável pela queima da massa muscular, gera esse catabolismo que automaticamente diminui o metabolismo. Horas sem comer jejum diminui o metabolismo, deixa realmente ele funcionando de forma muito mais lenta. E aí você perde um pouquinho de peso por restrição de carboidrato armazenado em forma de glicogênio, às vezes se sente um pouco mais leve na balança, mas o peso volta rapidamente. E aí quando ele volta rapidamente, entra essa outra questão psicológica muito séria, que é a frustração por não ter dado certo. Então, a pessoa perde peso de forma errada, ganha peso automaticamente, que é uma resposta daquele erro que ela fez, e muita na cabeça dela vem, né? Eu nunca vou perder peso.
Eu, de fato, acredito que eu não vá perder peso porque eu ganho peso com facilidade. Não é que você ganha peso com facilidade. É que quando é para fazer a coisa certa, você não faz. Fazendo a coisa certa, você pode ficar 2 semanas na praia que teu peso não vai elevar. Porque você modula o metabolismo a trabalhar a seu favor. Não é a matemática que faz você perder peso, não é restrição que faz perder peso, é organização. E a organização para você é diferente da organização da sua mãe, do seu irmão, do seu tio, da sua tia. Cada um gosta de uma coisa, vai comer sopa de legumes à noite. Um gosta de sopa de legumes, o outro não gosta. Um gosta de chocolate, o outro prefere coxinha. Um gosta de tomar refrigerante, que a gente opta pelo zero. Ah, mas não faz mal? Não, não faz mal. Dentro de uma programação. Para algumas pessoas, não. Nós podemos usar sim. Essas são as estratégias, né, que nós usamos para poder melhorar. Agora não comer um chocolate 80% para tentar matar a vontade do doce. Eu ainda vou encontrar algum estudo referente a isso, que as pessoas que mais consomem alimentos fits são as que mais precisam perder peso e as que mais continuam comprando esses alimentos. Né? Eu acho também. Não, mas isso aí que ele fala é uma coisa comprovada, né? A gente vê isso lá em consultório e a gente já começa a observar a questão de alguns estudos indo para esse lado aí, que às vezes o produto é fit, mas ele é fit às vezes sem açúcar, mas ele tem um produto de gordura um pouco maior. Pra compensar, né? O sabor. Para compensar o sabor. Nem sempre ele é baixa gordura e baixo açúcar, porque se ele for isso... carboidrato para compensar a fibra. Normalmente esse alimento não vai ser bom, né? Você tirou o carboidrato, tirou a gordura, tirou o sódio desse alimento, acabou, né? Você não consegue ter o sabor dele real. E aí, o que acontece? Graça, né? A tendência deles é comer um pouco mais, né? Com certeza. O rebote disso é que ele vai comer, mas não só esse alimento, obviamente, mas ele não vai ficar satisfeito, né? Totalmente satisfeito, porque a satisfação envolve não é encher o estômago, é você se nutrir por completo, ele não vai conseguir se nutrir. E o rebote é nada mais, nada menos do que um consumo maior de outro alimento. Nós chamamos isso de fome oculta dentro da nutrição. É onde falta nutrientes, né, vitaminas, minerais, e te faz comer muito além daquilo. Então come o doce, come o salgado, pega o feijão gelado na geladeira, pega o pão duro, e aí o bife, aí pega o bife, passa ele rapidinho para comer ele cru, e não quer o cru, e faz um ovo, aí, enfim, vira aquela compulsão alimentar, e se você não trata de fato, vira uma compulsão, que também é um outro problema a se tratar na psicologia, que com certeza você vai trazer as profissionais aqui para falar disso. Tudo foi o gatilho da onde que veio? Da má alimentação. Da falta de organização, da falta de rotina, né? Então, você vai ver que tem várias coisas erradas dentro desse processo que fizeram com que ele ganhasse peso. Não é porque às vezes ele comeu muito, é porque ele não dormiu bem, é porque ele restringiu a alimentação, às vezes é porque ele não fez uma hidratação tão legal, é porque ele não fez a quantidade de fibras dentro da alimentação necessária diária, entendeu? Então, assim, tem várias coisas que a gente precisa olhar para dentro desse paciente para tentar chegar num bom senso. E se você está comendo arroz, feijão, gelado aí no meio da noite, você está compulsiva, a gente precisa atender você, precisa estar atento. Isso é comum, pessoal, vocês pensam que não? Mas a gente pega muito pacientes assim, que acorda no meio da noite comendo bolo, biscoito, bolacha, daqui a pouquinho ela não quer salgado, ela quer doce, depois ela não quer doce, ela quer alguma coisa gelada, aí ela não quer gelada, ela começa a comer o quente. Mistura feijão com doce de leite. E aí ela faz umas misturaiadas que você não entende por que ela faz daquela forma. É a fome oculta. É a fome oculta, tá? Então essa... E isso é muito comum também com gestante, né? Que tem vontade de comer terra, tijolo... reboco de parede, isso é real, isso é fome de nutriente, não é fome de carboidrato, de proteína ou gordura, é fome de nutrientes, é fome de vitamina C, de vitamina D, de zinco, de fósforo, de selênio, de magnésio, é fome de nutrientes de qualidade, não somente os macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, mas também os micronutrientes que nós temos que dar importância, principalmente no processo gestacional. Dentro do processo de emagrecimento, Renê, o pessoal tem um pavor do carboidrato, né?
Então eles acham que o carboidrato é o mais importante, que tem que ser retirado da alimentação. Pois é. As dietas aí restritivas, as low carb ou zero carbo, né? Tem uns que confundem low carb com zero carbo, né? Como é que é esse pensamento aí? Qual a importância desse carboidrato dentro do processo de emagrecimento? O carboidrato é quem dita o ritmo do emagrecimento. Numa dieta tradicional, 55%, 50% tem que ser carboidrato. Sem o carboidrato, você não tem produção hormonal, enzimática, que facilite o processo de perda. Só para destacar, né, o que seria esse carboidrato? Porque às vezes a pessoa acha que carboidrato é a banana, é o arroz, é a comida de verdade ali, né? Então, o que seria o carboidrato bom ali dentro da alimentação, que vai fazer bem para esse paciente? E o que tem que ser retirado dentro da alimentação? Existem várias formas de entender o que são carboidratos, né? Nós temos vários grupos de alimentos que são considerados carboidrato. Bolo recheado de chocolate é carboidrato. Arroz branco é carboidrato. Arroz integral é carboidrato. Feijão é grande parte de carboidrato, ele não é proteína, como todos dizem. Batata, mandioca, mandioquinha, fruta são tipos de carboidrato. Nós temos inúmeros grupos dentro do carboidrato. Eu tenho polissacarídeo, eu tenho açúcar de mesa, eu tenho pão branco, pão integral, arroz branco integral, macarrão branco integral. Eu tenho, mas os legumes contêm carboidrato. É diferente. É diferente você comer um carboidrato que é a celulose, por exemplo, que o nosso corpo não digere, que está presente principalmente nos legumes e nas cascas de fruta, do que o carboidrato de fato do arroz. Mas a bolacha recheada, por exemplo, ela não é uma fonte boa de carboidrato, ela já é mais gordura, açúcar, que é um carboidrato, que vai te prejudicar, obviamente, na dieta. Mas arroz, feijão, batata, mandioca, macarrão, farinha de mandioca. Hoje mesmo eu fiz uma dieta com farinha de mandioca e ovos mexidos. O paciente falou, nossa, eu posso comer isso mesmo? Eu falei, pode. Ele ficou super feliz, que gosta da mistura. O pão francês é um carboidrato, o bolo é um carboidrato. Todos esses devem entrar, sim, na sua programação da dieta, de acordo com a sua programação de vida. E ao contrário do que a maioria pensa, do padrão que se tem na dieta de 55%, que obrigatoriamente tem que ser carboidrato, porque fora isso você vai ter prejuízo no funcionamento do seu corpo. Você terá prejuízos fisiológicos. Ao contrário do que todos pensam, a quantidade de proteína que deveria vir é de entre 15% e 20%. E o restante de gordura, tá? É 15% para 25% aí, praticamente, de gordura. Então eu tenho 40% entre proteína e gordura e 55%, 60% de 40%, 45% e 55%, 60% de carboidrato, que é o principal, e gordura 25%. E 15% apenas de proteína, né? Nós estamos falando isso como divisão calórica, mostrando a importância das gorduras de boa qualidade no funcionamento do nosso corpo. Quando nós falamos do funcionamento do nosso corpo, tudo tem a ver. A prevenção de Alzheimer, por exemplo, tem a ver. Carboidrato é o único combustível para o cérebro, tirando corpos cetônicos, que é tóxico, mas para o cérebro funcionar bem, tem que ter carboidrato. Um aluno que vai para a escola sem comer uma fonte de carboidrato, ele já vai aprender menos na escola. Um aluno que vai à noite, depois do trabalho, para a faculdade, achando que vai aprender, fazendo uma dieta maluca dessa, ele já vai ter dificuldade, obviamente, de aprender. Se for um estudante de direito, então, pronto, né? Danou, porque é um cara que tem que ler muito para captar aquela mensagem nova e tudo mais. É o famoso branco que se dá. Normalmente é por falta também de carboidrato no cérebro. Por isso que desenvolveram chocolates nas provas, que além deles terem efeito calmante, eles são fontes de carboidrato para bom funcionamento cerebral e, obviamente, lembrar essas mensagens obtidas aí durante os estudos. É uma série de questões assim, não tem como você ser saudável ou ser feliz sem o uso do carboidrato. Existem técnicas e tudo mais que você usa proteína em excesso, mas elas são usadas como fonte de proteína e fonte de calorias. São 4 calorias por grama de proteína. Ela é usada como fonte energética. E a fonte energética proveniente da proteína faz mal para o nosso corpo. É excesso de ureia, excesso de creatinina, sobrecarrega nosso corpo, não traz benefício. E tudo isso que eu falei de que o carboidrato traz de benefício, a proteína traz o contrário.
O grande pensamento que a gente tem aí, pessoal, é a gente pensar no processo de emagrecimento aí com carboidrato, né? Mas a gente vê que ele é importante como fonte de energia. Ele que vai ditar o ritmo do seu processo de emagrecimento ali. Não é a gente dar proteína para você, como muitas dietas fazem aí, né? Ou às vezes uma dieta com rica em gordura, né? Sim. Até porque a gordura ela é muito mais calórica aí, né, do que o carboidrato. A gente tem que tomar muito cuidado aí dentro do processo de emagrecimento, porque não é para todo mundo que a gente pode fazer uma dieta com uma gordura, né, com uma quantidade mais alta, né? Tem algumas indicações aí dentro do processo para alguns tipos de patologia que a gente pode utilizar, né, a gordura um pouquinho, uma dieta cetogênica que a gente fala ali, né? A proteína também. A proteína também, uma dieta um pouco mais proteica aí dentro do processo. Mas isso vai ser de uma forma orientada, acompanhada, então a gente precisa ter isso em mente. E às vezes as pessoas elas generalizam, tá? Então esse é um grande problema que nós temos aí, a questão de generalizar achando que é tudo igual para todo mundo. E não é. Eu sou diferente do Renê, que é diferente do Carlos, da Carol e assim por diante. A gente precisa entender que o seu programa de emagrecimento, ele precisa estar aliado e ter aliado ao seu dia a dia, à sua cultura, ao seu, né, à sua vivência ali, à sua rotina de trabalho, à sua rotina de dia a dia. Então a gente precisa organizar... A sua condição financeira. Que é a parte social que a gente... Porque muitos acham que dieta é caro e pelo contrário, dieta é muito mais barato, né? Do que uma alimentação não saudável. A dieta saudável, ela é muito mais barata. Básico e bem feito, né? Isso. Básico, prático e bem feito, pessoal. Não dá pra gente fugir disso, né? A gente consegue fazer um programa alimentar, um planejamento muito legal, com coisas simples do dia a dia, com receitas simples também. Justamente. Né? Uhum. Mas a gente precisa que a pessoa, às vezes, aprenda a fazer pelo menos o básico, né? Antes, às vezes, né, dentro do dia a dia da pessoa, a gente passar uma receita que, às vezes, não dá para ela fazer. Então, a gente vai tentar tornar aquilo mais prático para ela, né? E, aos poucos, nós vamos dando um pouco mais de liberdade, a gente vai dando uma receita, a gente vai dando alguma fórmula ali, né, para que ela possa melhorar aquele cardápio, né? Mudar a estratégia, às vezes de um café da manhã, opções para ela dentro de um café da manhã, dentro de um jantar, dentro de uns lanches. Mas primeiro a gente tem que aprender, fazer com que ela aprenda o básico, né? Quer comer uma fruta no meio da manhã, quer às vezes comer uma fruta no meio da tarde. Se não deu para comer a fruta, vamos comer às vezes depois do almoço, depois do jantar, né? Pelo menos as 2 frutas dentro do dia a dia. Que ela comece a tomar um pouquinho mais de água dentro do dia a dia dela, mas que ela não precisa tomar 2 litros de água de uma vez, né? E se ela não toma 2 litros de água de uma vez, ela não precisa começar no outro dia, porque ela iniciou o processo de emagrecimento, a tomar 2 litros de água de uma vez, tá? Ela pode aprender com o passar do tempo isso, a melhorar essa ingesta de água dentro do dia a dia dela, né? Então, assim, não é aquela coisa de cobrança, né? A gente precisa começar a ter uma rotina diferente, a ter uma organização diferente, a tentar fazer algo que seja melhor do que ela estava fazendo. Justo. Né? Não adianta você querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa que você estava fazendo. Né? Então, criar a segurança e ter a segurança com o nutricionista que está te acompanhando, acreditar naquilo que ele está te falando, eu acho que vocês só têm a ganhar. Porque, principalmente com a gente, quando a gente entende que o cliente está afim mesmo e ele está seguindo um planejamento, eu acho que aquele docinho no dia a dia, o bolinho, o salgado, uma pizza, um churrasquinho de final de semana, você sabe que pode incluir isso dentro do dia a dia dele, que a gente vai ter resultado, né? Porque isso vai dar um prazer para ele vai estar se socializando, ele não vai estar se excluindo, né? Então o resultado tende a ser muito maior, né? Quando ele entende todo esse processo. E esse processo a gente só ganha na confiança, né? Então não é no primeiro dia de consulta, a gente vai entendendo como é que é esse cliente, né? A individualidade dele, com o passar do tempo do acompanhamento, né? Então, você que ganhou 20 quilos, 30 quilos aí, né? A gente, quando inicia um processo,
a gente precisa entender tudo o que aconteceu dentro desse período para que você tivesse ganho esses 30 quilos. E aí é uma questão de confiança, né? Uma troca. Aquele paciente que vem, ele vai te contar uma coisa diferente, ele vai te dar um respaldo ali do que aconteceu durante aqueles 20 primeiros dias, 40 dias, 60 dias. Não vai ser julgado por isso, porque nós entendemos a dificuldade de mudança de hábito, né? Porque essa mudança de hábito é como se fosse uma elaboração de um alicerce de uma casa. Ele leva um pouquinho mais de tempo, mas para edificar essa casa é necessário ter o alicerce bem montado. E cada um tem um tipo de alicerce. Tem uns que incluem pão de queijo, tem outros que incluem pão francês. O Bardi aqui perguntou se pode pão com ovo. Pão com ovo pode e pão com caramelo também. Ele perguntou também se podia com café e caramelo. Pode, café e caramelo para treinar. Antes de treinar, pão com caramelo, pão com doce de leite também. Doce de leite com queijo. Eu lembro lá na época dos treinamentos lá na ERP, né? Que tinha uns doces de leite, uns leite condensado. Nossa. Congelava, né? Punha dentro da colher, assim, né? Era a melhor parte. Era o pré-treino. 3 melaço de cana. Melaço de cana, né? Então, assim, o Bardi perguntou aqui. Então, pão com ovo liberado aí. É liberado. Para ele tem que tomar cuidado com o que é liberado, né? Porque o Bardi, ele é um cara que se deixar, ele come uns 10 pães aí, uns 30 ovos por dia. Mas é permitido, vamos dizer, é permitido para ele. Ele falou assim, nossa, que delícia, olha só. Eu tenho outra pergunta aqui que fizeram, Rafa, sobre a questão do jantar. A Claudinha mandou uma mensagem aqui perguntando, ela falou, eu não sei o que jantar. Eu nunca sei o que jantar. Porque as pessoas têm um hábito muito grande de chegar em casa e falar assim, eu vou comer qualquer coisa, né? Tipo, eu vou trabalhar. Com quem você vai trabalhar? Com qualquer coisa. Eu vou casar. Com quem você vai casar? Com qualquer um. Eu vou viajar. Vai viajar pra onde? Pra qualquer lugar. Nós não somos assim, né? Mas na hora de comer, eu vou comer qualquer coisa. Então, eu achei importante a pergunta dela, porque dos caminhos que eu uso muito na dieta, nós trabalhamos muito isso na clínica, é que no jantar, no período da noite, é o horário que o seu corpo está mais cansado. É o horário que de fato ele está exausto. E para fazer toda essa recuperação do corpo, é importante demais você ter os alimentos reguladores. Então, frutas, verduras e legumes. Normalmente, verduras e legumes numa quantidade maior até do que o próprio almoço. As fontes de proteína que são participativas na recuperação muscular, aí na síntese proteica, ocorre no período da noite. E a fonte de carboidrato, obviamente, vai vir de acordo com a programação dela. Às vezes a fonte de carboidrato dela vem em frutas, às vezes vem em forma de milho, numa salada, em grãos, e aí de acordo com o objetivo da pessoa. Mas entender que o jantar é a refeição que você tem que ter mais atenção. Às vezes você corta lá 3 tomates, mistura uma lata de sardinha, isso é um ótimo jantar. As pessoas acham que não, mas uma sardinha em óleo com um tomatinho ali, isso também é um ótimo jantar. A questão é saber se isso faz parte da sua programação e não entender que uma única refeição bem feita no seu dia vai determinar que o seu dia todo foi bem feito. Às vezes você acerta uma e erra as outras 6 refeições do dia e aí você acha que vai ser saudável por isso, né? Tem gente que fala, eu faço tudo certinho. O que você faz certinho? O jantar. Ele só faz certinho o jantar, o resto não. Mas é um bom início para depois acertar as outras. Então, só respondendo a pergunta da Claudinha aí em relação ao jantar. Esse ponto que ele está falando aí, que a gente percebe muito, é a falta de organização, né? Então, a pessoa, às vezes, ela não se organizou e aí chega à noite, ela quer comer o que tiver. O que é mais prático, o que é mais fácil. O que ela pode pedir, entendeu? Então, por quê? Por falta de organização, né? Então, eu não como fruta porque eu não tenho fruta. Então, quer dizer, ela não se organizou para comprar fruta, né? Eu não como vegetais porque não tem vegetal, não. Porque ela não se organizou para ter os vegetais dentro da casa dela, né? Então, assim, se eu chego em casa e eu como pão com presunto e mussarela, é porque tem pão com presunto e mussarela e ela se organizou para comer aquele pão com presunto e mussarela, né? Provavelmente é um paciente que foi fazer compra com fome. Não façam compra com fome, pessoal. É dica dos Nutris aqui. Não faço porque vai dar ruim. Não, nem eu faço. Eu entendo o processo, mas eu não faço. Eu sei que vai sair com coisinhas extras. No meu caso, principalmente alguns chocolates a mais.
uns docinhos a mais. Ah, certeza. Fazer compra com fome não dá. É unir a fome com a vontade de comer realmente. Você vai esquecer os alimentos saudáveis e vai optar por aqueles gostosos. Na fome, ninguém vai pensar na banana, na maçã, na pera, no arroz, no feijão, Não né? é o mesmo prazer, né? Não é o mesmo prazer. Então, isso aí é uma coisa que é legal a gente estar conversando aqui, a gente leva na brincadeira, mas é o que acontece, pessoal. É o que a gente vê dentro do consultório, é o que acontece, né? Então, assim, as pessoas hoje estão muito mais atarefadas hoje dentro do seu dia a dia, e se você não tiver muito bem organizado, vai dar ruim na hora que você for fazer sua compra. Você vai partir para as besteiras mesmo, vai comer o que tem, vai comer o que dá, o que está pronto ali e assim por diante. Um detalhe importantíssimo, que eu duvido que alguém vai esquecer. Além de fazer a compra com fome, além de comprar os alimentos que não farão parte da sua dieta saudável, você gasta muito mais. E nós não estamos botando no supermercado, tá igual o aeroporto, né? Tá tudo. Igual combustível também. Tá tudo igual tudo, né? Tá tudo igual tudo. Fudido, gente. Tá tudo fudido. Tá tudo caro, né? E eu tenho certeza que eu acho que vocês podem economizar um pouquinho fazendo uma dieta saudável, né? Economiza, não tem como. Por mais que os alimentos estejam mais caros, nós sabemos que o preço de uma carne você compra 10 quilos de vegetais. Né? Dependendo do vegetal. Às vezes trocar a carne, né? A carne vermelha por um frango, por uma carne de porco. A sardinha, né? que nós falamos, que nós comentamos, né? Isso é uma forma... Na Europa já se tem esse hábito de não consumir tanta carne vermelha por lá ser caro. E eu já venho dizendo isso há muitos anos, que um dos problemas maiores aqui no Brasil, principalmente relacionado à obesidade, é excesso de carne para nós. Então, países onde a carne ela tem menos acesso do que nós, eles são mais magros do que nós, essa porcentagem é menor. Na Itália, onde se consome massas em excesso, eles têm um índice de obesidade muito menor do que o nosso. Isso se contar França, Suíça, entre outros países. Parte da Ásia, né? Muito menor. Japão, você vê que tem um consumo alto aí do arroz, né? Isso. Então, assim, eles têm um consumo de peixe maior lá no país, né? E a gente vê assim que a variação é muito importante, né? A gente não precisa comer carne vermelha todos os dias. O francês com um queijinho ali, ele já matou a fonte de proteína, resolveu. Dele. E, enfim, tem várias formas de organizar uma dieta dentro daquilo que é importante para você. Não existe uma regra básica para chegar na dieta perfeita. A dieta perfeita é aquela que não deixa faltar nenhum nutriente importante para o bom funcionamento do seu corpo, que é a prioridade, e ao mesmo tempo atenda às suas necessidades de paladar, aquela que é palatável à sua vida, aquilo que te dá prazer, é aquilo que você come e está feliz em fazer, é aquilo que você chega no final da sua casa, tem prazer de preparar, sabendo que aquilo ali vai nutrir o seu corpo, vai te ajudar no processo que você está querendo mudar e não está te causando nenhum estresse, até porque o estresse é um fator que ajuda no ganho de peso. Então a gente pode falar que o pãozinho pode ir na dieta, né? Então a gente pode encaixar esses docinhos dentro da dieta. Então a dieta ela pode ser prazerosa quando ela está organizada, né? Então dentro disso a gente consegue lá preparar uma bela refeição, um belo, né, paladar, igual o René falou, de trazer um prazer aí na alimentação, incluindo aquelas coisinhas que você gosta, né? Um doce, um pãozinho, um docinho, né? O arroz branco, não tem necessidade de fazer arroz integral, às vezes fazer um arroz branco, mas melhorar a questão da qualidade dos vegetais, dessas fibras, né? Da gente incluir as fontes de cálcio aí dentro da alimentação. Às vezes a pessoa ela tem uma intolerância, uma alergia contra o leite, a gente vai tentar ajustar essa fonte de cálcio com outros alimentos, que é possível também. Às vezes ela tem uma alergia aí, uma intolerância à lactose, a gente vai usar um sem lactose. Então hoje na indústria, né, a gente consegue aí trazer benefícios para todos os tipos de grupos, né, de pacientes clínicos aí, né? Sim. Então a gente tem que pensar muito nisso, né? A questão que você com acompanhamento, né, com planejamento fica tudo mais fácil para que a gente possa organizar, né? Eu digo que não é que fica mais fácil, é porque é fácil. As pessoas que complicam, né? A mídia complica,
A internet complica. Todo mundo complica. É só você parar pra pensar. Eu tenho que ter força, foco e fé. Eu tenho que aprender, eu tenho que ficar um mês sem comer chocolate. Pra quê? Aquele negócio de acordar 4 horas da manhã pra tomar água com limão, né? Com cúrcuma. Antes era acordar 4 horas da manhã pra ver uma live. Eu já acho cruel isso. Ou banho gelado. Banho gelado, A pessoa tem que acordar às 5 horas da manhã, tomar um banho gelado, uma água com limão e cúrcuma. Não tem nada a ver. Eu fiz isso a minha vida toda. Acordava madrugada pra treinar. Morava em Marília, marcava 3 graus. Pulava na piscina, nadava 8.000 metros. E mesmo assim eu tinha que cuidar da minha alimentação. E à tarde eu nadava mais 8.000 metros. Fora academia. Fora academia, preparação física e escola. Que tinha que dar um jeito de me virar com tudo. E não é isso que te faz. Isso te faz mais forte, mais disciplinado, mais comprometido com aquilo que é importante na sua vida. De fato, Mas não são esses hábitos que vai fazer você virar um super-homem. Tá? Não é isso. É disciplina, é o dia a dia, é você se colocar na cabeça o que é importante, se comprometer a fazer o que é importante e fazer tendo vontade ou não, é isso. Agora, um banho gelado, ele só vai te passar raiva e te trazer uma gripe só, mas nada. Não, esse negócio de acordar de manhã, assim, tomar esse banho gelado aí só pra falar que você tá focado, né? Que você vai ser uma pessoa mais... Toma um banho gelado e volta a dormir, né? Tem umas coisas aí que a gente não entende. Mas o foco aí, né? A disciplina, né? Você... Não é aquela coisa que você faz 2, 3 meses, né? Isso aí você faz a longo prazo. Então, a pessoa que consegue atingir aí a perda de peso de 30 quilos, não é porque ela é, né, super-homem, ela conseguiu fazer um negócio que nunca ninguém fez. Eu quero ver ela se manter aqueles 20, 30 quilos que ela perdeu ali durante 10, 15, 20 anos. Que é tranquilo, desde que no processo ela aprenda a coisa certa. Porque se ela fala, eu vou perder 30 quilos e vou me submeter a qualquer coisa para perder peso, na hora que ela chegar no objetivo, ela volta, porque ela fez a coisa errada para perder peso. Ela agrediu o corpo dela. Agora, se ela aprendeu e adotou aquilo como novo hábito, a chance dela voltar a ganhar peso novamente é muito baixa. O exemplo que eu dou aqui é da pessoa que fez a bariátrica, né? Se ele fez a bariátrica, mudou os hábitos alimentares, a prática de atividade física, dorme bem, se hidrata bem e faz tudo aquilo que ele não fazia antes, né? E a tendência é que ele consiga se manter. Justo. Bem. Mas a maioria das pessoas que fazem a bariátrica continua errando. Pulando refeições, é o que nós estamos fazendo jejum, hoje, né? E aí chega no momento, porque ele quer o resultado rápido, ele pratica o jejum, ele não sente fome, ou então quando entram com algum ansiolítico, algum medicamento para ajudar no tratamento, aí corta a fome, corta tudo. Mas o que é o medicamento? O que é a própria bariátrica? É um instrumento, é uma forma, é um acompanhamento, é um tratamento para te facilitar a seguir aquilo que é correto. Aquilo que você não conseguia fazer, o medicamento ou o procedimento, ele vai te alinhar. Então, independente do que você faça, eu estou tomando uma injeçãozinha que o médico passou, independente, você tem que seguir a linha correta. A diferença é que o nutricionista pode apertar um pouquinho mais sabendo que ele está num tratamento, junto ao médico, ao endócrino, pode forçar um pouquinho mais, mudar um pouco a estratégia, mas nunca deixar de ser saudável para tentar obter um resultado a qualquer custo. Nós nunca, em área nenhuma da nossa vida, devemos perder os nossos princípios para obter determinados resultados a qualquer custo. A partir do momento que você perde o princípio básico de vida, de acompanhamento, de ciência, de moral, ética, para conseguir um determinado resultado, você já está falido. Não tem como. Você vê que isso é para nossa vida, né, pessoal? Não é simplesmente aí para o processo de emagrecimento, mas a gente está dando exemplos para vocês do que é real aí, né, na vivência do dia a dia, em outras áreas e também no processo de emagrecimento. Bom, pessoal, o bate-papo aqui tá legal, a gente vai vir, eu vou conversar aqui com o Renê pra gente estar falando um pouco mais de nutrição e todo mês ele tá vindo aqui pra gente bater um papo de algum assunto voltado aí, não só do processo de emagrecimento, mas a gente tem muita coisa para falar sobre a prática de atividade física, de treinamento, alimentação, suplementação. Então, assim, já estou aqui de antemão, né,
já falando aqui com ele para que a gente possa agendar pelo menos uma live dessa, um podcast desse, um Pod Nutri, né? Todo mês, para que a gente possa falar um pouquinho mais aí sobre essa alimentação básica, bem feita, bem estruturada, organizada, né? Com mudança de hábito, com docinho, com pãozinho, com caramelo, né? Caramelo, O caramelo tá de olho na nossa live aqui hoje. Ele tá de olho porque ele tá treinando pra caramba pro Pan-Americano. Vai dar trabalho lá. Vai dar trabalho. Ele falou, delícia aqui, pão com caramelo, olha isso. É a cara dele. E olha que ele acorda 4 e pouco da manhã pra dar treino e depois para treinar, hein? E pra você ver, né? Tem gente que reclama às vezes, né? Lá nas piscinas, lá em São Paulo, frio, né? A piscina tá 24, 25, o cara vai treinar, se dedica, vai dar treino, o pessoal, né? E outra, detalhe, ele é pai de gêmeos. Então, assim, é um exemplo aí pra gente. Não na quem quer, quem não quer, uma desculpa. É isso mesmo. Né? Aí chega na hora, perde, né? Não vai ter jeito. Toma na cabeça. Bom, pessoal, muito bom aqui o bate-papo no Pod Nutri dessa quarta-feira, né? Então hoje eu já acertei aqui, né? Não é segunda. Na próxima quarta-feira nós vamos estar falando aí sobre transtornos alimentares com a doutora Mariana. E eu vou estar divulgando isso para vocês. Vou abrir caixinha de perguntas aí para a gente falar um pouquinho sobre transtornos alimentares, sobre compulsão alimentar. Será que existe vício, né, de açúcar? Não existe compulsão? Como é que é isso, né? Está sendo muito falado, né? Aquela ansiedade por comida, aquela pessoa que come, aquela pessoa que não come, né? Então a gente precisa ter essa noção, e nada melhor do que um psicólogo para poder falar isso com a gente aqui e a gente tentar encontrar estratégias também junto com a psicologia para tentar solucionar o seu problema aí no processo de emagrecimento, que às vezes é necessário. Então, na próxima quarta-feira, vou estar aqui com a doutora Mariana. Então, é quarta-feira que vem. Renê, meu irmão. Né? Então, assim, queria ver seus finalizações aí, obrigado pela sua presença, bate-papo gostoso, nós falamos aqui pra caramba. Até parece que a gente se conhece há tempos, né? Até parece irmão, né? Então, assim, um bate-papo legal, deu pra ter uma noção de muitas coisas aqui que a gente vai estar até trazendo para as próximas lives, senão a gente ia ficar aqui 2 horas, 3 horas batendo papo, mas é bom que a gente vai deixando um gostinho aí para as próximas lives. Legal. Suas considerações aí, obrigado. Eu que agradeço. Falar de nutrição é sempre bom e com meu irmão, né? Fica fácil. É difícil a gente se encontrar, né? Então a gente pode marcar todo mês aqui, que não tem problema. Eu venho com o maior prazer. Em considerações finais, eu só gostaria de dizer que o emagrecimento ele não é matemática, como a maioria das pessoas dizem. Ele não é falta de vergonha na cara, ele é um processo sério. Não é preguiça, não é falta de vontade. É necessário você ter uma programação, assim como tudo na vida. É necessário você ter uma meta a buscar. É necessário você ter confiança no profissional para que você sinta a vontade em dizer aquilo que te incomoda. Eu vejo muitos pacientes que antes tinham vergonha de relatar determinados assuntos, de falar que não gosta de maçã, de falar que não gosta de pera, de dizer que ter liberdade total, porque para cada alimento colocado existe 30 para que nós podemos trocar. E entendam que independente do quanto você precisa perder de peso ou o que você precisa melhorar na sua saúde, sempre existe um caminho que faça isso acontecer sem que você perca a esperança e a alegria de viver. Porque nós temos que sentir felizes em estar nos cuidando, tá? Eu tenho que sentir prazer por estar me cuidando e não o contrário. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês é essa. Nós estamos aqui de fato para desmistificar o que essas ideias loucas que surgem aí na internet falam sobre nutrição, porque isso não é nutrição, isso é tortura. E nós vamos trabalhar aqui da melhor maneira possível. O Rafa com esse programa super bacana, levando informação. Vocês vão aprender pela informação, nunca pela imposição ou muito menos por
artigos feitos por pessoas que nunca estudaram a ciência. Elas sempre quiseram vender algo na internet e colocam qualquer coisa. Nós estamos aqui para ajudá-los da melhor forma possível a ter prazer naquilo que vai deixá-los melhor. Essa é a ideia. Bom, obrigado, Renê. Eu acho que é bem isso, né? Eu acho que o prático, básico e bem feito nunca sai de moda. Passa ano, entra ano, a gente continua com o nosso mesmo fundamento ali, né? Justamente. Que a gente acredita que... Somos jovens, né? A gente... Jovens. Né? Que a gente acredita que essa alimentação básica, bem feita, organizada ali, dá resultado. A gente sabe disso, nós temos inúmeros resultados na clínica, né? Só que precisa dessa confiança, e essa confiança adquire com o tempo, né? E com o tempo a gente vai deixando a pessoa mais feliz do mundo ali com a alimentação. E aí é legal da gente estar batendo esse papo aqui, porque assim, aqui ó, eu tô aqui conversando, pensando já na próxima, o que a gente pode estar falando de diferente para vocês aí que estão assistindo a gente. Porque a gente tem tanta coisa legal que você às vezes achava que não podia fazer e pode fazer e que dá resultado, né? E provavelmente nós vamos traçar aí umas lives bem legais aí até o final do ano para vocês. Pessoal, boa noite. Obrigado, Renê. E até a próxima quarta-feira estarei aqui às 8h30 da noite, tá? E vai me acompanhando aí que eu vou estando colocando as caixinhas aí pra gente bater um papo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.